Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade em mais um estudo do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar uma das cartas que o Senhor Jesus mandou escrever ao anjo da igreja de Filadélfia, tá bom? Pegue a tua Bíblia e acompanhe. Vá até Apocalipse, capítulo 3, versículo do 7 ao 10 e vamos lá, tá bom? Assim diz a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adorem prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3, versículo do 7 ao 10. Vamos estudar o que quer dizer nessa passagem bíblica? O que o Senhor Jesus quer dizer? Vamos lá. Filadélfia ainda existe como uma cidade atualmente na Turquia, mas leva o nome de Alaşehir. Ela está situada a apenas 48 quilômetros a sudeste de onde ficava Sardes, a igreja morta que vivia de aparência. A semelhança de Esmirna, Filadélfia não recebeu advertência ou repreensão do Senhor Jesus, apenas elogios. Tinha pouca força, mas mesmo assim não sucumbiu aos mentirosos da sinagoga de Satanás. Esses falsos judeus professavam fé no Deus de Abraão, mas suas obras não tinham nada de Deus. Eram satânicos mesmo. Todos os que trabalham com uma falsidade e mentira fazem as obras de seu pai, o diabo, conforme o próprio Senhor Jesus disse. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pessoal, essa passagem bíblica está no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Vá na tua Bíblia, quando você tiver um tempo, e dá uma olhada nessa passagem. Ela é muito forte, por quê? Aqui fala que o mentiroso, aquele que mente, tem acepção de mentiroso? Não, é todo mentiroso. Aquele que mente brincando, aquele que mente para se safar, aquele que mente porque é mentiroso, mente sem vergonha mesmo. Então, o mentiroso, ele não tem parte com Deus. Não adianta, se você mente, você dizer, não, eu tenho Deus. Talvez tenha, mas não é o Deus Altíssimo, não é o Pai do Senhor Jesus, mas sim o diabo, porque a palavra diz, está escrito, não é eu que estou falando da minha boca, está escrito, vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então toda mentira vem do diabo. Talvez você mentiu alguma vez para não gerar uma confusão. Você entrou numa roda de uma conversa, e aquela conversa era uma fofoca, e depois ficaram sabendo e você teve que mentir para que outra pessoa não se desse mal. Isso é mentira pura, tá bom? Você caiu em uma cilada do diabo para que você mentisse e desagradasse a Deus. E automaticamente você passa a ser filho do diabo porque você mente. Então toma cuidado com a mentira, viu? Se você crê em Deus, você disse que crê em Deus,
e você mente, você está se enganando, você não crê em Deus nenhum, não. Talvez outro Deus, não o Deus Altíssimo. Então vigia. Se você mentir a partir de hoje, comece a vigiar os seus pensamentos. A sua cabeça está aqui, o cérebro está aqui, ó. E a boca está aqui. Então primeiro você pense e depois você fala. Toma cuidado. Vamos dar continuidade. Tais falsos existiam no tempo de Moisés, dos profetas, do Senhor Jesus, de Filadélfia. Existe ainda hoje, infelizmente sempre existirão. Eles usam da mentira e do engano, mas se passa por irmãos. Na verdade, são irmãos. Fala em Deus, cita as Escrituras, mas sua única intenção é destruir os que são da verdade. Se realmente cresce e praticasse as Escrituras, além de ter uma vida pautada nelas, cuidaria de salvar os perdidos. Contudo, a preocupação dos falsos nunca é com as almas dos perdidos. Querem apenas destruir os verdadeiros. Note que o Senhor Jesus se apresenta a Filadélfia como santo e verdadeiro, indicando a conduta que ele espera dos seus servos, em meio a tanta mentira e corrupção. Temos de viver separados e, na verdade, doa a quem doer. E qual será a nossa recompensa por isso? Ver os falsos prostrados aos nossos pés, testemunhando o quanto o Senhor Jesus nos ama. Ele é quem fará isso. Não precisamos lutar contra eles, apenas continuar praticando a verdade e vivendo em santidade. Pessoal, para vocês entenderem o que é viver em santidade. Viver em santidade é fazer a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? Eu vou te dar um exemplo. Às vezes você quer falar algo que você sabe que vai desagradar a Deus. E você fala, poxa, isso vai desagradar a Deus, eu não vou falar. Ponto. Se você não falou, se você deixou a tua vontade de lado para não desagradar a Deus, você está se santificando. Por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus. E outra coisa, para que você chegue a este nível espiritual, para que você chegue nesse nível espiritual, você tem que buscar a palavra de Deus, você tem que se alimentar dela. Muitas vezes, as pessoas leem a Bíblia e falam, eu não entendo nada. É por isso que você tem que ir na casa de Deus, para que Deus use o servo dele, que está no altar, para pregar e você entender. Aconteceu comigo, mais de uma vez, de eu ler a Bíblia à noite em casa, não entender nada, e eu chegar na casa de Deus e justamente ser pregado aquela passagem bíblica que eu não entendia nada, explicada nos mínimos detalhes. Então, se eu tivesse aquele pensamento, eu não preciso ir na igreja porque Deus, ele não está na igreja, eu sou o templo de Deus. Se eu pensasse assim, eu não ia entender nada. Eu ia ficar lá como um religioso. Então é importante você ir na igreja, buscar a palavra, ouvir a palavra. Talvez Deus quer usar o servo dele para falar com você. E você tem que ir. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu te aliviarei. Jesus disse, não é eu vou até você, ele disse, vem até mim. Então você tem que ir buscar a palavra. Você que se sente fraco espiritualmente, talvez Deus falou com você através dessa passagem bíblica, através da palavra dele, referente ao mentiroso que tem parte com o diabo. Deus, ele tem uma recompensa para você. Deus, ele te promete algo grande, se você se arrepender e a partir de hoje você praticar a verdade. Você praticando a verdade, você vai fazer parte do time de Jesus, o exército de Cristo, tá bom? Vamos dar continuidade. Olha o que a palavra diz. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Pessoal, Deus, ele é justo. E se você continuar praticando o que você está praticando, que você sabe o que é certo e o que é errado, Deus, ele vai ser justo. Você acharia justo você guardar a palavra de Deus, você se santificar a Deus com todas as tuas forças,
lógico que você vai ser salva, ou o senhor vai ser salvo. E uma pessoa que pratica tudo errado, que faz tanta coisa errada, prejudica as pessoas, não está nem aí, mente, essa pessoa ser salva assim, sem a conversão? Para e pensa. Seria justo? Não seria, porque você enfrenta uma luta todo dia. É uma luta, é uma guerra para resistir o pecado, para fazer a vontade de Deus, e depois o ímpio ser salvo junto. Não é justo. Então, é por isso que a palavra de Deus diz que se a pessoa ela morre no pecado, se ela morre praticando a iniquidade, o pecado que é premeditado, infelizmente, ela não vai ser salva. Então não caia nesse engano. Poxa, eu creio em Deus, eu creio que Jesus é o único Senhor e Salvador, vou ser salvo. Não, crer é diferente. Quem crê, obedece. Se você crê em Deus, você obedece o que Ele falou, o que Ele ensina. Então, isso é crer em Deus, não é só crer de palavra. Então, fique atento, pessoal, porque Deus ele é justo, muito justo, para julgar e condenar de acordo com as nossas obras, de acordo com a nossa obra aqui na fé. Está falando, Rodrigo, de ir para a igreja e ser um membro? Não estou falando disso. Quando a palavra fala de obras, de acordo com as nossas obras, é o que a gente pratica, o que a gente vem fazendo. Se você faz a vontade de Deus, o anjo de Deus vai vir te buscar. Se você faz a vontade do mundo, que simboliza o diabo, infelizmente, o príncipe do mundo, que é o diabo, ele vai vir te buscar. Então pare e pense, tá? Vamos dar continuidade? No final, tudo será revelado. Toda injustiça será punida e toda justiça recompensada. Infelizmente, muitas pessoas que outrora eram usadas por Deus, hoje são usadas pelo diabo para tirarem outras da fé. As que caem não têm perseverado na verdade e na santidade. Filadélfia é um exemplo para os que estão caídos na fé por causa dos outros. Veja que a relativa proximidade de Sardes não comprometeu a integridade dos cristãos da Filadélfia. Apesar de fisicamente muito próximo aos mortos espirituais, não se contaminou, porque guardou a palavra da perseverança no Senhor Jesus. E nisso estava a sua força. Aqui, pessoal, o que está dizendo? No meio dos servos em Filadélfia, no meio dos servos em Filadélfia, tinha pessoas que eram frias na fé. Pessoas que eram muito frias. Mas o servo de Deus, ele não olhou para aquelas pessoas. Assim você tem que ser também. Você não pode olhar para o teu próximo. Não olhe para mim, porque eu sou falho, eu sou homem, um dia eu vou errar. Eu erro, eu sou falho. Você erra, o padre erra, o bispo erra. Todos erram, pessoal. Porque nós somos homens, nós não somos perfeitos. Então, o meu conselho e a palavra de Deus te aconselha é o quê? Olha para Jesus. Você tem que olhar para Jesus, porque quando você vai na igreja, você está indo para quê? Você está indo porque você gosta do homem, você considera ele? Ou você está indo para ouvir a palavra de Deus porque você tem uma consideração por Jesus? Então, faça diferente. Se você estava indo para a igreja e você às vezes via o homem de Deus falar alguma coisa que te desagradava e você ficou chateado e não foi mais para a igreja. Então vigia. Não vá na igreja para olhar para o homem, mas sim para Jesus, tá bom? Se você praticava esse erro, se você executava este erro na igreja, a partir de hoje você tem a oportunidade de mudar, porque você está ouvindo. Olhe para Jesus, pessoal. Olhe para Jesus, não olhe para o homem. Não olhe, tá? E você nunca vai cair na fé. Vamos dar uma olhada nas promessas que o Senhor Jesus nos promete para aqueles que resistir ao pecado, aquele que fazer a vontade dele, aquele que não negar o nome dele, não importa o que aconteça. Vamos lá? Olha o que diz. Vamos voltar um pouquinho no capítulo de Apocalipse, do 8 ao 10. Capítulo 3, do 8 ao 10. Conheço as tuas obras. Olha o que Jesus disse. Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são,
mas mentem. Eis que eu farei que venha, e adore prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha que forte. Olha a explicação dessa passagem bíblica. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, porque vivia entre os da sinagoga de Satanás, os falsos judeus que professavam da mentira para persegui-la. Mesmo assim, os cristãos ali tiravam força do ato de guardar a palavra do Senhor Jesus, que é a verdade. Às vezes, parece que a mentira prevalece sobre a verdade, e os falsos sobre os verdadeiros. Afinal, uma mentira se espalha com rapidez. O mentiroso ganha notoriedade e as vítimas dele, os verdadeiros, são humilhados e parecem fracos. Deus permite que isso aconteça por um motivo, ou por um tempo, para provar e revelar aos falsos e aos verdadeiros quem é trigo e quem é joio. No final, os que permanecem na verdade, na prática da palavra, daquele que é verdadeiro, serão justificados publicamente por ele. Ficará bem claro até os falsos que o Senhor Jesus amou os que são da verdade e se agradou mais de sua oferta do que a dos mentirosos. Ainda que você pareça fraco, não tenha muitas condições humanas ou sofra nas mãos dos falsos, fortaleça-se com essa promessa do Senhor Jesus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versículo do 11 ao 13. Há duas coisas nesta carta que se referem à localização de Filadélfia. A cidade era situada em uma região propensa a terremotos. Há registro de um grande terremoto que destruiu a cidade nos anos 17 d.C., devido aos constantes terremotos sísmicos. Os habitantes da Filadélfia costumavam sair de suas casas para acampar temporariamente em tendas fora da cidade, por medo. Nesse contexto, faz sentido a promessa: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Imagine se aqueles que viviam inseguros e em constante medo da morte recebessem a promessa da estabilidade máxima de ser uma coluna no templo de Deus, do qual nunca mais precisaria sair ou fugir. Quem é coluna no templo de Deus nunca deve temer. Quem é integrante da sinagoga de Satanás. Se você é coluna, pessoal, se você obedece a palavra de Deus, se Deus é a tua estrutura, você não precisa temer a nada, não. Talvez um desemprego, talvez uma doença, talvez um vírus. Você não precisa temer. Se você é com Deus, Deus é contigo. Então não tema, não. Não abaixe a cabeça. Deus é contigo. A palavra fala que Ele é o dono do Criador. Ele é dono do ouro e da prata. E Ele é o Criador de todas as coisas. Se Ele é o Criador, você precisa ter medo de quem? Deus, Ele faz todas as coisas. Quando quer, a hora que quer. É Ele que decide, tá bom? Outra característica referente à localização era que Filadélfia ficava à beira de uma movimentada estrada que conectava Pérgamo ao sul da Ásia Menor. Ou seja, estava estrategicamente situada para alcançar um grande número de pessoas de todos os tipos que passavam por ali. Essa era provavelmente a porta aberta que Jesus mencionou, que ninguém poderia fechar. A oportunidade que os cristãos da Filadélfia tinham de espalhar o evangelho a muita gente. Isso é um alerta para nós, cristãos, também hoje. Quantas portas nos têm sido abertas para ganhar almas e espalhar a mensagem do Senhor Jesus? Será que temos tirado o máximo de proveito delas? Talvez, pessoal, Deus colocou uma pessoa no teu caminho
para que você falasse dele para ela. Talvez Deus colocou essa pessoa. Deus quer te usar a tua boca. Então fale de Jesus, não tenha medo. Fale. Assim como você está ouvindo e você está sendo beneficiado através da palavra de Deus, você está recebendo de graça. Então dê de graça o que você está recebendo. Não fique quieta. O Senhor Jesus está voltando. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para essa pessoa se batizar nas águas, né? Porque a palavra de Deus fala que quem crê no Senhor Jesus se batiza. A palavra diz: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então aquele que acredita que Jesus existe, que Jesus existiu, que Jesus veio, foi crucificado, ressuscitou, está à direita do Pai e que Jesus vai voltar, se você crê, você vai se batizar. Para que os seus pecados que te acusam hoje, talvez você tenha uma depressão, você tenha uma enfermidade que é na alma, talvez o diabo venha há anos te acusando de algo, e se você crê em Jesus, você vai se batizar. Mas, se você não crê, você não vai se batizar. Porque a palavra diz: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E eu falei para pessoas referente ao batismo. E essa pessoa falou assim, que Deus não ia deixar ela morrer sem batizar ela, sem ela se batizar. Pessoal, nós devemos ter um reloginho aqui, ó. Nós temos um tempo de vida. E quando esse tempo acabar, acabou. Se você morreu servindo a Deus, você vai ser salvo. Se você se batizou, se você creu. Mas eu me batizei quando criança. Tá? E depois disso, você praticou algo que desagradou a Deus? Talvez você bebeu demais. Talvez você fumou ou fuma até hoje. Talvez você já brigou, falou tantos palavrões com outras pessoas. Talvez você mentiu e mente até hoje. Você acha que esse batismo lá atrás, quando criança, quando você não sabia nem o que era pecado, valeu? Pessoal, Jesus se batizou já adulto. Adulto Jesus se batizou, não foi criança. Então vigie, tá? Você está tendo a oportunidade, Jesus está às portas. Então não espere um sentimento no teu coração: ah, eu vou me batizar. Porque se acontecer de você partir deste mundo em pecado, você crendo em Jesus e você não se batizou, que é uma fé emotiva, você vai se deparar, infelizmente, com outro vindo buscar a tua alma. E aí você vai chorar, você vai gritar e não vai ter mais jeito. E você vai ouvir talvez o que eu estou te falando. Você vai lembrar do que eu estou te falando, referente ao batismo. Então, pessoal, não vá pela emoção. Tome uma decisão de servir a Deus. Como servir a Deus? Ir na igreja, ser um membro? Não estou falando disso. Eu estou falando de servir a Deus é você fazer a vontade dele. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente está servindo a ele. Então, receba essa oportunidade, tá bom? Eu vou fazer uma breve oração por você que está sendo acusado aí pelos teus pecados. Talvez a palavra de Deus pesou sobre você, apontou o teu erro, a palavra de Deus, e você quer ser perdoado. Coloque a mão no teu coração aí agora. Ou, se você não puder colocar a mão no teu coração e agora, vai para um cantinho onde você pode ter uma privacidade, onde você vai estar em secreto, só você e Deus, e eu vou orar por você, tá bom? Não fale nada agora, não ore, não fale nada, só ouça, deixa eu orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu preguei a tua palavra ao teu povo, e talvez seja para uma pessoa o que foi falado aqui. Meu Pai, esta pessoa, se ela se dirigiu até este cantinho, ou se ela colocou as mãos no coração e está ouvindo a oração que está saindo da minha boca agora, é porque ela se arrepende. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha lavar todo o pecado dela agora. Porque o Senhor Jesus disse, através do Espírito Santo, que aquele, meu Pai, que se arrepende do pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar, para purificar. Então lave os pecados dessa pessoa agora.
Meu Deus, quando ela tirar a mão do coração, que seja, meu Pai, uma forma de fé arrancando todo o pecado, toda a sujeira que há dentro do ser dela ou dele. Em nome de Jesus eu te peço. Minha amiga, meu amigo, Jesus te perdoa aí agora. Jesus perdoa os teus pecados. Jesus, ele não te acusa. Jesus não veio para te julgar. Então rasgue o teu coração, ore a Deus aí agora e confesse todos os teus pecados e firma um voto com Deus de ser fiel a Ele, de nunca mais trair Ele com o pecado, com a sujeira deste mundo. Faça a tua oração, tá bom? Eu vou encerrar este vídeo aqui agora e você continue orando, falando com Deus. E quando você tiver a oportunidade, vá à casa do teu Senhor, para diante do altar glorificar o nome dele. Deus abençoe vocês. Continue orando. Fica com Deus.